pessoal, tudo bem? Vamos retomando as nossas gravações acerca do Marco do Direito Civil, falando especificamente sobre a parte geral do Direito Civil. Lembrando-se sempre, né, daquela regra holística, daquela regra mágica, daquelas tríades que compõem o movimento da vida. Ou seja, o átomo é composto por elétrons, prótons e nêutrons. E a parte geral? A parte geral, ela segue, na verdade, essa vibe, né? Ela leva o flow, né? Ou seja, ela também vai observar essa tríade, esse tripé. Em outras palavras, em outros dizeres, a parte geral ela é composta por pessoas, onde nós estamos estudando a personalidade, objetos, que são os bens, né? E derradeiramente o vínculo, que conecta a pessoa ao objeto. E esse vínculo é o fato jurídico. Essa é a estruturação da parte geral. Então, a parte geral também observa essa anatomia de cabeça, corpo e membros. Que loucura, né? Essa anatomia que a gente pode falar tripartida. Dentro disso, começamos a falar de personalidade, explicamos a personalidade, nosso tópico de número 1. Falamos daí das pessoas físicas, pessoas naturais, né? Entes de existência visível, nosso tópico 1.2. E aí falamos para vocês quando surge essa personalidade, né? De acordo com o Código Civil, do nascimento com vida. Explicamos para vocês, né, as teorias explicativas acerca do nascituro, que são 3, natalista, né? Podemos falar da concepcionista, ainda da personalidade condicionada. Pontuamos para vocês ainda o Instituto da Capacidade, que também são 3 capacidades, né? Lembrando-se sempre que a antecipação da capacidade civil plena, a antecipação que se dá justamente com a capacidade de fato de exercício, né, pode ocorrer por meio da emancipação. E aí eu perguntei, prof, são quantas as formas de emancipação? Né? E nós observamos que essa emancipação, ela pode ser uma emancipação, né, voluntária, judicial e derradeiramente legal, né? Ou seja, igual o Gugu Liberato, legal, né? Que loucura. Foi aí onde nós paramos. A partir de agora, eu quero falar do nosso tópico de ponto 1.2.4, que é justamente o quê? Quando que se termina, quando que finda essa personalidade, quando esse direito de personalidade da pessoa física, né, ele vai deixar de existir. Então, gente, a partir de agora, né, vamos ao infinito e além, como diria Buzz Lightyear, mas vamos numa proposta Luiz Fonsi Despacito, né? Vamos então dar continuidade às nossas gravações, né, dentro desse tópico, ou seja, término, né, ou findar da personalidade. Gente, sabemos que a personalidade surge com a vida, né? Ou seja, não importa se natalista, nascimento com vida ou concepcionista desde a concepção, surge com a vida. Mas quando que ela termina? Sabemos que a vida, né? Ou seja, obviamente o direito da personalidade, ela vai terminar no outro lado do ciclo. Ou seja, o direito da personalidade, ela vai findar com a morte. No momento que a criatura conhece o Criador, vai ver a grama nascer por baixo, veste o paletó de madeira, dá o último suspiro, né? Faz um desenlace, vai em direção à luz, ou se vocês preferirem, deixa o plano carnal e vai em direção ao planetário. Show de bola! Então a personalidade, gente, ela termina com a morte. Ela termina com o outro lado da vida, né? Ou seja, ela termina com justamente quando o sujeito termina o seu círculo da vida, momento Elton John, momento Rei Leão. Entendi, prof, entendi, tô empolgadaço, e eu também, né? Show de bola. Mas temos aí uma observação. Quando que se dá a morte, né? É necessário saber, é justo e necessário, como diriam os padres. Acontece que até um determinado momento histórico, né, para que ocorresse a morte, nós precisávamos observar a chamada tríplice parada. Tríplice! Era mágico, era holístico? Era mágico, era holístico, né? Ou seja, para que ocorresse a morte, nós necessitávamos da parada cardíaca, parada respiratória e, derradeiramente, a parada, né, cerebral. Em outras palavras, era necessário a concreção cumulativa desses 3 elementos. Ocorre, entretanto, né, que a gente sabe que até esperar esses 3 elementos se materializarem, até esperar esses 3 elementos se concretizarem, muitas vezes eventuais transplantes que poderiam ser realizados, concretizados, ficavam prejudicados. Por isso, né, surgiu em determinado momento uma resolução que modificou o momento da constatação da morte. Hoje a gente sabe que para asseverar o momento da morte, basta o quê? Basta, né, obviamente, a parada crânioencefálica, né? Basta, obviamente, o quê? Que o sujeito tem aí a denominada morte cerebral. Como que se dá a constatação dessa morte cerebral? A gente sabe que a constatação dessa morte cerebral, né, ela vai ser valorada, mais especificamente, essa morte real, né, prevista no artigo 6º, ela vai ser valorada por um profissional da medicina, né? E a gente sabe que essa declaração, ela vai ser devidamente registrada no cartório, né, de registro de pessoa natural. E isso se encontra, inclusive, no artigo 9º, inciso 1º do Código Civil. Mas, prof, eu não tenho médico para constatar a morte. Não tenho, na verdade,
né, um profissional responsável para tanto. Nessa situação onde não há médicos, né, é possível que essa morte, é possível que essa transição, né, da criatura indo conhecer o Criador, vendo aí a grama nascer por baixo, vestindo o paletó de madeira, ela seja constatada por duas testemunhas. Então, se não tiver médico, duas testemunhas são suficientes para a averiguação, né, dessa morte encefálica, dessa parada aí do funcionamento, né, das sinapses nervosas, se vocês preferirem, axônios, dendritos, né, as sinapses nervosas são aqueles pulsos, né, que ocorrem, que se materializam. Eles deixaram de existir. Basta a constatação aí de duas pessoas. Isso se encontra no artigo 77 e seguintes da Lei de Registro Público, que, salvo engano, é a Lei 6.015 do ano de 73. Mas, de qualquer forma, o que é importante dizer? É importante falar o seguinte: prof, você disse que 3 é o nosso número mágico, né? Quando a gente fala da extinção da personalidade jurídica, a gente sabe que essa extinção se dá com a morte. Tudo bem, quando falamos das pessoas físicas. Perfeito, mais do que so far so good. Mas são quantas as formas de morte? Perfeito, sensacional! E eu vou dizer para vocês, são 3 as formas de morte. 3! Por que 3? Porque é mágico. 3 porque 3? Porque é holístico, né? 3 porque 3? Porque daí a gente entende a engrenagem da vida, né? Então podemos falar que a morte pode ser valorada de 3 formas. 3 formas, exatamente. A primeira morte, que é a morte real. A morte real é justamente essa que eu já expliquei para vocês. Morte real é justamente a chamada morte encefálica. Mas não podemos nos esquecer da possibilidade da morte ser uma morte presumida. Essa morte presumida, ela pode ser fatiada em 2 espécies, 2 formas de morte presumida. Quais são as formas de morte presumida? Nós temos a chamada ausência, né? A ausência prevista no artigo 6º, e também artigo 22 e seguintes do Código Civil, e temos o chamado procedimento de justificação. Então, a morte presumida pode ser realizada por ausência ou procedimento de justificação. Procedimento de justificação significa sem a necessidade de declaração da ausência, sem a necessidade de decretação da ausência. Artigo 7º do Código Civil. Então, são 3 as formas de morte, né? Só lembrando, morte real, que é a morte encefálica, cérebro deixa de funcionar, e morte presumida. Lembrando que essa morte presumida pode ser por ausência ou procedimento de justificação. Dito isso, quero começar a explicar para vocês, né, a chamada ausência. Ausência, né? Mais uma vez, ausência. Prof, o que é ausência? Podemos falar para vocês que a ausência, ela traduz nada mais, nada menos do que um estado de fato. Um estado de fato, prof? Exato. Aquela hipótese, aquela situação em que determinada pessoa, ela desaparece, né, do seu domicílio sem deixar qualquer notícia, sem deixar indivíduos, né, que representem aí ou que administrem os seus bens. Prof, a pessoa sumiu, desapareceu, escafedeu-se. Exatamente. E o que acontece nessa hipótese? Porque, obviamente, a pessoa muitas vezes ela tinha bens, né? Ela tinha bens. E o que acontece com esses bens? Gente, é necessário observar que nessa situação de ausência, onde a pessoa desaparece sem deixar notícias, qualquer interessado deverá trazer a notícia para o juiz. E o juiz ele nomeará um curador, né? Tudo bem, tudo tranquilo, e esse curador vai administrar os bens, né? Então ele nomeia um curador para a realização da administração dos bens. A gente sabe, né, que essa nomeação, em regra, deve observar o chamado CAD, ou seja, aquelas pessoas que são cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão, né? Ou seja, essa é a preferência do juiz. Vai nomear um curador, vai nomear um administrador dos bens. Tudo bem, tudo tranquilo. Acontece que a ausência, gente, ela deve ser vislumbrada em 2 momentos. 2 momentos? Exatamente. A ausência, ela pode ser uma ausência que a gente vai trazer para vocês, né, por intermédio da chamada sucessão provisória, e temos a denominada sucessão definitiva. O sujeito sumiu. Quando o sujeito some, né, nós teremos aí o primeiro momento.
Esse primeiro momento é o momento, né, da chamada sucessão provisória. A sucessão provisória, né, ela se perfaz, ela se materializa aí com uma decisão do juiz. O juiz, ele traz essa decisão que vai começar a trazer efeitos dentro do prazo de 180 dias, né? Então, 180 dias, né, começam a descortinar os efeitos. Só que o que é importante observar? Quando que nós teremos a sucessão provisória? Primeiro, gente, se a pessoa desaparece, né, se a pessoa some sem deixar ninguém que administre os bens, vai ter aí a sucessão provisória, né, do primeiro 1 ano, né? 1 ano de quem? 1 ano que a gente pode trazer para vocês, né, da arrecadação dos bens. Então a primeira hipótese, a primeira situação é de 1 ano da arrecadação dos bens. Agora, se a pessoa antes de desaparecer, se a pessoa antes de sumir, ela deixou alguém para valorar os seus bens, para cuidar dos seus bens, né, a sucessão provisória vai ter que aguardar o prazo de 3 anos, né? 3 anos. Então, 1 ano se não deixou aí administrador, 3 anos se deixou eventual administrador. Tudo bem, prof, essa parte eu entendi, né? Dito isso, né, feita essa decisão dessa sucessão provisória, né, o que é importante dizer? É importante dizer o seguinte: se o curador ele for do CAD, né, se o curador ele for cônjuge, companheiro, ascendente, descendente, irmão, né? Esse indivíduo ele não precisa trazer uma eventual garantia de restituição dos bens, né? Porque de repente, se o sujeito surge, ele não precisa, né, trazer uma garantia para a devolução dos bens para para o retorno, né, a volta dos mortos-vivos, ou seja, ele não precisa devolver, aí não precisa trazer uma garantia para essa devolução. E vou além, né? Que é importante dizer, se a pessoa for do CAD, de cônjuge, né, companheiro, ascendente, descendente, irmão, ele ainda terá a benesse, que qual que é a benesse? É um direito subjetivo, né, de ficar com determinados bens, né, com os chamados frutos, rendimentos, né, decorrentes aí dessa administração desses bens. Diferentemente, né, se o sujeito ele não for cônjuge, ascendente, descendente, irmão. Por quê? Porque se o sujeito não for cônjuge, ascendente, descendente, irmão, o que acontece? O que se perfaz? Nessa hipótese, né, a gente pode dizer que ele necessariamente vai ter que dar uma garantia, né, e essa garantia de restituição podemos trazer aí como exemplo a chamada penhora, podemos trazer aí como exemplo a chamada hipoteca, e além disso, né, vai ter que capitalizar metade, né, desses frutos, metade desses eventuais bens acessórios, frutos, rendimentos, para eventual prestação de contas com o juiz. Então ele vai ter, na verdade, que capitalizar parcela daquilo que ele está administrando, né? Isso é importante dizer. Então, se a gente for fazer um momento TikTok, vamos fazer uma divisão, uma faixa, né, aqui na vertical, e vamos falar assim, olha, se o curador for CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão, né? CAD, cônjuge, ascendente, descendente, irmão. O que acontece? Não necessita de garantia de restituição e, em contrapartida, né, tem a possibilidade, o direito subjetivo do quê? Direito subjetivo, né, que a gente pode falar de manter aí todos os frutos e rendimentos, né, decorrentes dessa administração desses bens. Então, ou seja, não precisa de garantia e ainda fica com os frutos e rendimentos decorrentes dos bens. Se não for CAD, né, do outro lado, momento TikTok, né, tipo assim, se não for CAD, né, desse outro lado, o que acontece? Se não for CAD, não for cônjuge, ascendente, descendente, irmão, precisa prestar uma garantia. Exemplo, penhora, exemplo, hipoteca, de restituição dos bens. E além disso vai ter que capitalizar metade aí dos frutos, metade dos rendimentos, metade desses direitos acessórios, né? Show de bola. Essa é a grande diferenciação. De qualquer maneira, né, dito essa diferenciação entre aí os administradores, vamos além. Vamos terminar com vocês falando da sucessão definitiva. Quando que surge a sucessão definitiva? Gente, a sucessão definitiva ela tem 2 prazos também, da mesma forma que a sucessão provisória. Na sucessão provisória eu falei, o prazo vai ser de 1 ano se não deixou curador, se não deixou alguém que administre os bens, ou 3 anos se deixou representante ou procurador. Tudo bem.
E de sucessão definitiva? A sucessão definitiva, ela inicialmente se dá pelo prazo de 10 anos a partir da abertura da sucessão provisória. Então, 10 anos contados da sucessão provisória, passamos para a sucessão definitiva. Esse é o primeiro prazo da sucessão definitiva. E notem, sucessão definitiva, o sujeito ele vai ser considerado morto de fato. O sujeito vai ser considerado, né, indivíduo que de fato já fez a transição, já passou dessa para melhor, a criatura conheceu o Criador, né? Ou seja, deixou aí o plano carnal. Tanto que vai ser registrado essa sucessão definitiva em um livro especial, que é o artigo 9º, salvo engano, inciso 4º do Código Civil. De qualquer maneira, o que é importante dizer aqui? Nós temos um segundo prazo. Qual que é esse segundo prazo? O segundo prazo ele vai falar assim, né? Se o sujeito ele sumiu, né, há 5 anos e ele tem mais de 80 anos. Então, com 80 anos ou mais, está sumido há 5. 80 anos ou mais, sumido há 5. Também, né, podemos já abrir a sucessão definitiva. É um prazo diferenciado, né, ou seja, porque ele sai da regra dos 10 anos. Então, sumiu há 5 e tem 80 anos. Show de bola, né? Dito isso, terminamos aí com vocês a ausência e no próximo bloco dou continuidade falando justamente do procedimento de justificação. Até lá, deixo para todos um forte abraço e excelentes estudos. Até mais, gente! Tchau, tchau!